Irmãos, abram suas Bíblias na carta de 1 Pedro, capítulo 2. Amém? Primeira carta de Pedro, capítulo 2. E o título da minha mensagem é o desenvolvimento espiritual dos salvos. Será que nós temos desenvolvido a nossa espiritualidade de maneira correta? Eis a pergunta. O desenvolvimento espiritual dos salvos. Primeira carta de Pedro, capítulo 12. Assim diz a palavra do Senhor: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda a sorte de maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, vós sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éramos povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela leitura da Tua palavra, Senhor. Que a gente possa vir entender alguns princípios, Senhor, para que a gente possa vir a desenvolver a nossa espiritualidade de maneira saudável, de maneira que a gente possa crescer e dar frutos, Senhor, dar frutos na Tua obra, Senhor. Fazer com que as pessoas possam vir a se aproximar cada vez mais de Deus, do Senhor, através das nossas vidas, Deus. Nós sabemos que nós somos testemunhos vivos, ambulantes, que andam pelas ruas, testemunhando dessa maravilhosa glória. Que a gente possa vir a entender, Senhor amado, e desenvolver da melhor maneira a nossa salvação, para que outras pessoas possam ver essa luz que há em nós. É isso que eu te peço, e já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos?
Esse texto de 1 Pedro é um texto muito conhecido, principalmente pelo versículo 9. Vós que sois raça eleita, sacerdócio real. É um texto muito conhecido. Mas o capítulo 2 em si é um capítulo muito profundo. É um capítulo extremamente precioso, principalmente porque a gente entende muitas coisas no qual às vezes a gente está falhando, a gente não está sendo orientado ou que passa desapercebido pela nossa vida. Quando nós vemos essa carta, Pedro, no primeiro capítulo, ele dá uma explanação de esperança, quem nós temos em Cristo Jesus, quem nós somos em Cristo Jesus, e também de uma vida de obediência a Deus e também da santidade no primeiro capítulo. Mas por meio dessa conjunção do capítulo 2, portanto, Pedro já começa a dar a continuação no primeiro capítulo para se conectar justamente com o segundo. Essa conjunção, portanto, ela liga o primeiro com o segundo capítulo, ou seja, os dois são um complemento. E vendo isso, ele começa a dar uma direção. Nós sabemos que nós somos salvos, nós sabemos que a nossa salvação será consumada na segunda vinda de Cristo. Nós sabemos de tudo isso. Nós já temos a plena certeza dessa salvação. Nós já vivemos o reino de Deus, não na sua amplitude máxima, mas nós começamos a viver esse reino aqui. E nós viveremos ele lá em cima, lá na glória, esse reino eterno que há de vir. E aí Pedro começa a fazer uma transposição de um capítulo para outro. Ele começa a falar o que é necessário para o nosso crescimento espiritual. Algum de vocês já chegaram a parar para pensar que vocês têm percebido de onde vocês estavam espiritualmente para onde vocês estão saindo? Você chegou a parar para pensar na sua vida se houve alguma evolução na sua vida espiritual? Você chegou a parar para pensar se você está estagnado espiritualmente? Se você já não lê mais a Escritura como deveria ler, se você já não ora como não deveria orar, será que você não está dividindo o seu tempo com outra coisa? Ou você mesmo está dividido com outras coisas? Qual tem sido a sua prioridade? Será que você não está demasiadamente sobrecarregado de muitas tarefas, no qual você não tem tempo para o seu Senhor? Como você tem desenvolvido a sua salvação? Houve um progresso? Ou você simplesmente estacionou? Já chegaram a parar para pensar nisso? Qual foi a sua evolução de 2023 para 2024 e qual a sua projeção para 2025? Como a sua espiritualidade está sendo desenvolvida? Será que você não está estagnado? Preocupado com muitas coisas, contas, carros, casas? Ou você tem dividido muito o seu tempo para redes sociais, para outras coisas? Como você tem desenvolvido a sua espiritualidade? No segundo capítulo da carta de Pedro, Pedro faz essa conjunção, portanto, e aí ele começa. E esse versículo já vem recheado de coisas. Portanto, despojando-vos. O que seria despojar? O que seria despojar? Portanto, despojando-vos de toda maldade e dolo.
Quando Pedro fala despojar, aqui ele está falando para você criar uma ruptura. Romper. Romper com o quê? Romper com a prática do pecado. Existem crentes anos de casa, mas ainda que cometem os velhos pecados sempre. Tem extrema dificuldade em largar, extrema dificuldade em sair, está preso a alguns pecados antigos. E Pedro fala para você se despojar. Despojar significa tirar de lado, deixar de lado essas velhas práticas. O que você tem despojado da sua vida? Você tem realmente despojado algumas velhas práticas? Ou você ainda continua nessas mesmas práticas? Deixar de lado toda maldade. E aqui a palavra grega para maldade é dolos. Dolos. Muito interessante. O texto aqui significa o significado de dolos, para vocês entenderem melhor, seria o sentido daquela pessoa que tem aquela maneira traiçoeira, que ela não hesita em usar meios ilegais para conseguir as suas coisas. Esse é o significado da palavra dolos. E o texto continua aqui. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo e hipocrisia. A palavra hipocrisia aqui também tem um significado interessante no grego. Ela vem de hipócrisis. Mas, Ricardo, o que significa essa palavra, hipócrisis? Ela descreve a vida de um ator. Alguém que parece que todo dia ela está representando. E parece que ela não é ela mesma. Todos os dias parece que essa pessoa está representando. Será que nós, na nossa caminhada, às vezes, em vez de a gente ser crente fiel, crente firme, nos preceitos, na doutrina, nós não só estamos representando o que somos, e na realidade nós não somos? Já parou para pensar nisso? Quando você se olha para o espelho, todo dia que você acorda cedo, toda manhã para escovar os dentes, será que quando você olha para o espelho, você está vendo você da maneira mais sincera possível? Ou você está vendo um ator que a partir do momento que acorda começa a interpretar? Fingir ser uma pessoa que no fundo não é. Já parou para pensar nisso? Pedro fala para você se despojar dessa maneira. Pedro está falando para você ser sincero. Seja você mesmo. Pare de viver como um ator. Pare. Seja sincero. Seja você mesmo. Já viu aquelas pessoas que parece que vai sair de casa, coloca aquela capa de super santo? Só falta sair de coroa pra rua. Já viu? Super santo. Tudo ele sabe, tudo ele é mais espiritual. Já parou para pensar? Quantas pessoas no meio do povo de Deus, elas não são atores? Pessoas que interpretam, e às vezes interpretam tão bem que merecem até um Oscar. Mas a Bíblia fala que não há nada em oculto que vai ser revelado. O apóstolo Pedro está falando, deixe isso de lado. Pare de viver com essa hipocrisia. Não seja assim.
Pare com essas práticas. Deixe de lado. Pessoas que parecem e gostam de aplausos. Ele continua. Despojando-vos de toda maldade, dolo, hipocrisia e inveja. A palavra aqui traduzida no grego de inveja, irmãos, ela é traduzida no sentido, o nome dela se chama phytonos, grego, phytonos, e descreve o sentimento de uma pessoa que quer ocupar o seu lugar. Inveja. É uma pessoa que deseja ocupar o seu lugar. Não queira ocupar o lugar de ninguém, irmãos. De ninguém. Seja genuíno. Seja você mesmo. Nós sabemos o lugar onde nós viemos, e o lugar onde nós fomos, e o lugar onde nós estamos na presença de Deus. Seja você mesmo. Não queira ocupar o lugar de ninguém. Não queira estar no lugar de ninguém. Não queira ser uma pessoa que substitua a outra pessoa. Não faça isso. Pedro está falando para você deixar isso de lado. Isso é um dos primeiros pontos para um crescimento espiritual. O segundo ponto é você ter uma dieta espiritual importante. Você fala, nossa, Ricardo, dieta espiritual? Não vou fazer nenhuma dieta espiritual para você ficar magro, não. Fica tranquilo, eu estou precisando de uma para emagrecer, mas essa dieta espiritual não tem nada a ver com isso. Quando nós falamos em dieta, nós falamos em quê? Disciplina. A palavra dieta, se você não sabe, quando você vai no profundo dela, no significado dela, significa disciplina. E quando nós temos uma dieta espiritual, Pedro começa a falar: desejai ardentemente como as crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Pedro fala primeiro daquilo que nós devemos despojar, e depois ele fala daquilo que nós devemos desejar. O alimento, irmãos, é essencial para todos. Você ficar sem comer uma semana, você vai morrer, velho. Se eu ficar uns 2 dias, eu acho que aí eu morro. E agora eu venho perguntar: como você tem se alimentado espiritualmente? Será que você tem comido muita besteira? O que você tem ouvido? Quem você tem ouvido? Para quem você empresta os seus ouvidos para ouvir, principalmente a palavra de Deus? O que você tem feito? Como você tem feito a sua dieta? Você tem ouvido bons pregadores? Homens de Deus? Pessoas que realmente você fala, poxa, esse pastor ele é bom, esse cara é bom, o cara é crente mesmo de verdade? Ou você tem emprestado seus ouvidos para ouvir besteira na internet? Você tem lido bons livros? Você tem lido a Escritura Sagrada, pelo menos isso? Você tem despertado esse interesse, essa fome, essa sede de buscar por algo melhor? De buscar um entendimento não superficial da palavra, mas um entendimento mais profundo, onde você vai descobrir, e eu garanto para vocês, coisas maravilhosas sobre a Escritura. Textos que muitas vezes você leu 1000 vezes, mas quando você se aprofunda nele, você fala, uau, que significado maravilhoso. Como tem feito sua dieta? O que você tem ouvido? Você tem sido como esses bebês recém-nascidos que
Pedro está falando aqui. O bebê, a cada refeição que ele faz, a cada mamada que ele faz parecendo como se fosse a última. Muita fome, muita sede. Daqui 2, 3 horas ele está de novo com muita fome, muita sede. Vontade de mamar, de comer. Será que você tem sido essa sede? Nós vemos que Paulo, quando fala nesse leitinho, lá atrás, quando ele fala, ele está falando de crentes imaturos espiritualmente. Pedro, quando ele está falando em leite aqui, ele não está falando de crente imaturo. Está falando de sede de conhecimento. Você tem tido essa sede de conhecimento? Nós precisamos melhorar isso em nós. Nós precisamos sair dessa estagnação espiritual. E às vezes a gente está estagnado, sabe por quê? Porque foi que nem eu falei no começo, a gente está dividido. Nós estamos divididos. Nós estamos divididos com muitas tarefas, nós estamos divididos com televisão, nós estamos divididos com filmes, nós estamos divididos com várias coisas. E nós não separamos um tempo para a nossa evolução espiritual, para o nosso conhecimento da palavra. Irmãos, existem N cursos na internet, bíblicos. Muitos são até de graça, outros são pagos, outros dão certificado. E às vezes é merreca, é pouquinho. Mas as pessoas gastam dinheiro em muitas outras coisas e às vezes para essa própria evolução espiritual sua você não liga. Sabe por quê? Porque você já começou a se acostumar com o sagrado. Esse é o perigo. Esse é o campo da mornidão espiritual, irmãos. Se acostumar com o sagrado. Acostumar com o santo. Isso é extremamente perigoso. Por isso que nós temos que procurar a crescer, procurar evoluir. E Pedro continua o texto. Se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, vós sois edificados casa espiritual para sacerdócio santo, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Pedro continua falando de Cristo, pedra. Pedra aqui significa fundamento. Aonde está fundamentada a sua fé? Está em Cristo ou estão em coisas? Está em Cristo ou estão em pessoas? Ele passa a metáfora do leite e agora ele vai para a metáfora da pedra que vive, da pedra viva, e que vocês também são pedras que vivem. Você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar quem é o fundamento da sua vida e qual o fundamento que ela está? Que a sua vida tem sido fundamentada? Qual o alicerce onde você construiu? A pedra firme que é Jesus? Se você não estiver fundamentado nessa pedra, não há crescimento espiritual. Em hipótese nenhuma. O segredo aqui é estar fundamentado nessa pedra que é Cristo e ter a comunhão com Ele. E comunhão não é de longe, irmãos. Comunhão é perto.
Muitas pessoas falam assim, eu estou em comunhão com a igreja. É, legal. Quanto tempo faz que você não vai para a igreja? Ah, eu vou 2 vezes por mês, em 2 domingos já tá bom. Isso é ter comunhão? Isso é você ter Cristo perto de você? Se a palavra de Deus fala que a fé vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus? Quanto você tem ouvido da palavra de Deus para que a sua fé possa vir estar firme? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Quanto você tem ouvido da palavra de Deus para que esse fundamento, para que essa pedra viva possa vir estar firme com você? E Cristo não é só a pedra que vive, mas é a pedra que dá vida, e ressuscita, e transforma mortos espirituais, dando vida a Ele e vida em abundância. Você tem buscado esse fundamento que é Cristo para o seu crescimento espiritual? Em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz a palavra de Deus: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus está falando para Pedro, ele não está falando sobre essa pedra. Ele está falando sobre esta pedra. Esse é um grande erro do romanismo. Eles interpretam esse versículo totalmente fora de uma hermenêutica e de uma exegese fiel. Eles não falam de maneira nenhuma, Jesus estava se referindo a Pedro, que seria a pedra. A pedra é ele, não Pedro. Há um trocadilho nisso no grego. Ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra você tem sido edificado? Se você não estiver fundamentado em Cristo, irmão, não há crescimento espiritual na sua vida. Não há, de maneira nenhuma, crescimento espiritual. E continua, e Pedro continua. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e que nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Desobedientes. Se você não estiver fundamentado em Cristo, então você está em desobediência também com Deus. Já parou para pensar nisso? E para um bom crescimento espiritual, Pedro finaliza aqui: você tem que entender a sua identidade. A identidade em Cristo. A identidade espiritual. Vós, Pedro está falando para a igreja, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Vós sim
que antes não eram povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. E não tenham alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós não somos simples sacerdotes, nós somos sacerdotes dos reis e Senhor dos senhores. Nós não somos uma simples nação, nós somos uma nação santa, com um único propósito. E esse propósito que nós temos é de servir a Deus, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E nós somos propriedades exclusivas de Deus, por quê? Porque nós somos comprados pelo seu sangue. Isso é maravilhoso. Fomos comprados pelo seu sangue, nós somos exclusividades de Deus. E com uma missão, de anunciarmos todas as boas novas do Evangelho de nosso Senhor. Então, irmãos, se a sua dieta está em comer besteira, está na hora de mudar ela esse ano. Se você não tem evoluído durante esses anos que eu falei, 2022, 2023, 2024, 2025, chegou a hora de vocês evoluírem. Chegou a hora de vocês começarem a buscar o Senhor de maneira profunda. A buscarem o Senhor no seu íntimo. Orar mais, ler mais as Escrituras, ouvir bons pregadores, procurar bons livros. Dessa maneira, sim, nós iremos crescer. E não há crescimento se nós não tivermos alicerçados na pedra que é Cristo. A pedra fundamental, a pedra angular. Amém?